pergunta número 2. Agora sem o óculos. Tirei o óculos, porque meus vídeos são assim. Pra quem me conhece, tem hora que eu tô com óculos, tem hora que eu tô sem, eu fico revezando. A pergunta da segunda, né? Deixa eu ler aqui. Eu vou ler, que eu anotei tudo aqui, gente. As dificuldades da internet, né? Então, gente, a principal mesmo, a primeira, é viralizar. Não tem pra onde correr. Quem entra com esse propósito de viralizar na internet, percebe que é difícil viralizar. Tem gente que é fácil, posta um vídeo e viraliza. E tem gente que precisa postar várias e várias vezes, como a gente já viu vários casos de celebridades que ficaram famosos divulgando o mesmo tipo de vídeo várias vezes. Então, é algo que já aconteceu. Então, assim, pra mim, a dificuldade primeira não era nem viralizar, porque a minha intenção não era essa. Eu queria guardar os vídeos na internet, guardar meus vídeos. E eu não pensava, era mais diversão. Tipo, vou me divertir, eu gosto de gravar, eu gosto de me filmar, tirar foto. Então, vou jogar aqui pra ficar guardado, porque eu já perdi muita imagem minha em cartão de memória, no celular, porque quebrou, perdi de alguma forma. Então, eu não consegui recuperar essas imagens. Eu resolvi jogar na internet, que assim a gente vai conseguindo conservar por mais tempo, né? Então, se um dia a gente não ter acesso a alguma rede, a gente já tem a outra, né? Então, vai colocando tudo em várias redes diferentes. Eu aconselho isso, tá? E a outra dificuldade para quem tá começando, gente, é fechar parcerias com grandes empresas. Gente, eu acho que seria, tipo assim, uma estratégia muito boa de empresas pegarem pessoas que estão começando para demonstrarem que eles têm o que ali, uma certa empatia de saber que um dia eles também já tiveram naquele comecinho, entendeu? O que uma empresa é hoje, você for pesquisar o passado dela, ela começou pequena, às vezes na garagem, né? Como a gente já viu a história de muitos milionários, bilionários da tecnologia, né? Da área da tecnologia, que conquistaram as coisas assim, às vezes em casa, aos pouquinhos até crescerem e ser o que são hoje. Então, visando isso, seria melhor se as empresas se abrissem mais para esse pessoal que está começando do que se importarem com números, que é uma das outras perguntas que tem aqui. Então, para mim, essas são as duas dificuldades, gente. Tem várias, mas essas são as duas principais que você supera se você gravar vídeo sem intenção. Sem intenção de fechar parceria, sem intenção de viralizar, com a intenção apenas de se divertir com a plataforma, com os filtros, com tudo isso, entende? Então, foi assim que eu entrei, foi assim que eu tô conseguindo, e é assim que eu tô conseguindo, né, esse destaque que, enfim, vocês podem estar vendo nos meus perfis e tudo mais. Vamos para a segunda pergunta, que era sobre... Gente, eu não enxergo direito, eu sem óculos. Deixa eu colocar o óculos. É a hora que eu coloco, é a hora que eu não enxergo, senão eu boto na cara, entende? Então, vamos lá. Tá, o que a internet, o que a plataforma busca, né? Eles buscam conteúdo original. Eles falam isso. Então, é sim importante priorizar o conteúdo real. Então, se as empresas passassem a dar prioridade para quem produz um conteúdo mais real, mais do dia a dia, seria bem melhor do que eles ficarem analisando só números. Porque, às vezes, as pessoas seguem mais porque essa pessoa já é famosa, já tem números, já tem toda uma estrutura legal, entende? Então, dá mais prazer acompanhar. Mas não são aqueles tipo de pessoas que são influenciadas por essas pessoas. Eu nunca fui influenciada por ninguém. Eu sou fã de várias pessoas, gente. Mas eu jamais fui influenciada por essas grandes celebridades. E eu já comprei de pequenos. Que apareceu um produto, falou, clica aqui, porque aqui tá com desconto, não sei o quê. Eu cliquei e comprei. Então essas pessoas já ganharam de mim mais do que essas grandes celebridades. Entende? Com todo os seus marketing e tudo mais. Porque, assim, alguns produtos até, aqui em casa a gente já consumia. Então não precisava nem da celebridade para eu começar a comprar. Se outra pessoa comprou através de alguma celebridade, eu acho meio radical você comprar uma coisa porque alguém usa. Já começa por aí. Eu acho muito radical. A gente fecha parceria para valorizar uma empresa que você gosta, que você costuma usar, mas que ninguém é obrigado. Tipo assim, de verdade, você falando uma verdade pra pessoa. Eu gosto de tomar café? Gosto. Eu vivo sem café? Vivo. Porque tem gente que fala, não vivo sem café e não sei o quê. Eu vivo sem café. Mas eu amo tomar café de manhã, aquele café quentinho, café com leite, leite em pó. Então eu gosto muito. Só que eu vivo sem café também, gente. Já vivi tomando só suco por 2 meses que eu tava fora de casa, porque eu não gosto de fazer café. Eu gosto de tomar, mas eu não gosto de fazer. A diferença tá aí, entendeu? Então, assim, eu amo o café da minha mãe, da minha avó, gosto muito. E, claro, gente, Gente, é incrível isso, porque eu fechei parceria com a empresa que real faz parte da minha família. Parte da minha família no sentido de que já está dentro da nossa família, o nosso costume. Então, a gente só toma café de Itaúna. Gente, por incrível que pareça, eu sei que parece, não, ela é embaixada, né? Não, gente, a minha família, eles tomam café de Itaúna. Eu não tinha isso, tá bom? Por mim, assim, eu tomo. E outras pessoas da minha família também. Mas tem aqueles que amam o café de Itaúna por alguma razão. Aí eu penso, agora eu sei qual é a razão, né? Por causa de mim, porque um dia eu seria a embaixada por eles, né? A primeira embaixadora do café de Itaúna, que eu acho, né? Eu acho que eu sou a primeira aqui na minha cidade. Nunca vi ninguém falando antes, então acho que eu sou a primeira. E eu fiquei muito feliz com a oportunidade. Então, aqui pergunta também, né? Qual foi a diferença? Uma das perguntas, eu tô embolando as perguntas tudo aqui, tá, gente?
Uma das perguntas foi qual foi a diferença que fez na minha vida. Gente, eu fiquei muito feliz. Foi muito divertido, né? Fiquei feliz. E, claro, com a felicidade veio o quê? O café. Né? O Fê. Bora fazer o Fê, né? Bora fazer o F. Veio o café. E a gente aqui pôde, né, comprar lá. Na verdade, a gente pode comprar em qualquer local. Mas na sede a gente compra com desconto. E a gente ganhou de graça também. Ó, um abraço pro sócio. Que eu nem lembro o nome. Ai, gente, eu não lembro o nome dele. Eu não lembro agora, mas ele lembra de mim, com certeza. Ele falou, volte lá. Eu voltei? Não. Não voltei, gente. Mas a minha mãe falou que vai voltar pra buscar o café dela, que ele falou pra ela pegar lá de graça. Porque a minha mãe que intermediou tudo. Então, como foi esse processo? A gente tava em passeio pelo centro pra comprar coisas pro São João, né? E nisso a minha mãe passou em frente, já falei no outro vídeo, né? E assim, a gente começou a conversar e eu conversei com ele. E foi assim, a gente conversando direto com o dono. Quando você vai numa loja e coloca currículo e coloca na mão de um vendedor, muitas vezes às vezes ele pode se esquecer de passar pro dono, pro gerente, ou algo assim. Então, se você puder chamar o gerente e encaminhar, foi assim que eu consegui as coisas na minha vida, gente. Eu consegui um emprego assim, já indo direto na gerência. Então, eu fui direto na gerência, no caso, no sócio, que foi uma coisinha que falou que foi de Deus pra mim. E, gente, tem um tempo pra tudo. Eu carrego isso, é uma frase bíblica. Às vezes eu erro as palavras, gente. Ignore. É uma frase bíblica, né, que tá escrita em Eclesiastes, vocês podem procurar aí, que há um período para cada coisa, para as coisas aqui na nossa vida. E o período é o quê? É quando Deus quer. É o que a gente já fala, né, quando Deus quer. Então, eu carrego isso comigo. Na hora certa, as coisas vão acontecer na vida de vocês, tá bom? Vamos para outra pergunta aqui. Vamos para a próxima. Eu coloquei aqui, as plataformas querem conteúdo original. Elas querem conteúdo original. Então, eu fui nisso sem nem saber. Depois, eu fui começando a ver, né, que elas buscam isso mesmo. Então, conteúdo original, o que, gente? É o dia a dia, sem forçar nada, entende? Sem você se programar, sem você criar todo um cenário para aquilo. É algo original, natural. Se você criar um cenário, também pode ser original. Se você criou para aquilo, é natural também. Vou criar para fazer uma propaganda aqui legal, uma coisa legal. Mas ser natural, ser real, entende? É mais ou menos por aí. Deixa eu ver outra coisa, pra não ficar faltando nada, gente, pra não esquecer de nada. Calma aí, só um pouquinho. Deixa eu dar um pause aqui, vou dar um pause. Gente, o que mais me marcou em ser embaixada pelo Café de Itaúna foi, gente, de verdade, assim, foi conhecer o lugar. Por incrível que pareça, conhecer o lugar e ser bem recebida e me sentir parte daquele lugar, sem nem estar incluída ali dentro, mas já saber que era o que o pessoal da minha família gosta. Tanto que foi por conta disso, foi por gostar, minha mãe gostar do café, que a gente entrou lá. Porque se não gostasse, a gente nem teria entrado e eu nem teria me sugerido ali para aquela situação, para ser uma embaixada por eles. Então, precisou ter se gostado de verdade. Então, uma embaixada de verdade, uma pessoa que é embaixada por empresa, ela gosta da empresa, ela valoriza a empresa e ela fala isso para as pessoas. Então, eu comecei a espalhar em lives, em conteúdos que eu faço. Comecei a fazer isso e, assim, o que eu ganho é, além dessa questão de ter uma empresa bem legal, que eu acho que a empresa ela é maior que eu, né? E acima de todos nós está Deus, claro, mas a empresa ela é muito maior, então eu cresço muito sendo embaixada por eles. Então, eles é uma empresa que foi contra a maré em me contratar como um contrato que não é um contrato, tá bom, gente? Não foi nada formalizado, porque embaixada a gente pode ficar naquilo de contato, de falar, né? Você pode vir aqui pegar o que você quiser, no caso do café, né? O que quiser, não. O café de graça aqui, tal dia, o dia que você quiser, na verdade. Ele falou, o dia que você quiser, pode vir aqui buscar. Então, a gente ficou de buscar o café de graça lá. E ele antecipou que, caso desse certo nossa parceria, que fosse bem longe, a gente iria fechar um contrato em breve. Então, vamos botar na mão de Deus, né? Se Deus quiser, vai rolar contrato. Eu vou dar um pause aqui pra próxima pergunta. Então, a gente tá vendo aqui, checando. Olha como é que ficou minhas letras, ó. Por isso que eu não tô entendendo nada, ó. Eu já fiz o superior em enfermagem, mas eu desisti. Eu tava no segundo semestre, precisei parar. Por questões, como eu falei, né, de ansiedade, trabalhava antes, não tava dando tempo pra internet, nada assim. E durante o meu tratamento, essa minha vida agora que eu estou em casa, nesse 1 ano sabático, foi que eu comecei a fazer vídeo por diversão, pra ser como uma forma de terapia também. Então, as redes sociais, às vezes, por mais que muitos falaram que foi a causa da ansiedade, ela também pode ser, ela pode reverter a situação também, né? Se a gente acreditar, a fé de um grãozinho de mostarda, né, que Jesus falou. Se a gente tiver um pouquinho de fé, a gente pode mudar a história. Então começou a ser um local onde eu comecei a desabafar minhas coisas e começou a ser bem interessante, ser divertido, ser legal. Então eu usei várias redes sociais para cada uma com um objetivo. Então isso foi muito interessante também, tá? Agradeço a parceria, gente, o contato de vocês do podcast Vozes do Bairro Preto, tá bom? Eu sou de outro bairro aqui da minha cidade, mas eu tô muito feliz com vocês, por vocês terem me aceitado, né, esse convite, assim, que veio... Já tem quantos minutos, gente? Quase 10 minutos.
Então, eu fiz o primeiro vídeo que eu não sei se ficou muito bom, aí eu já encaminhei pra ter aquela avaliada, né? Mas foi isso, foi basicamente essas as perguntas, tá bom? As dificuldades na hora que a gente tá crescendo é isso, é porque a gente tá crescendo, mas as empresas ainda nos vê como pequenos, então essas são as maiores dificuldades da gente, é viralizar, essa dificuldade com as empresas, perceber que as empresas elas têm que perceber, na verdade, né, que o que vale mesmo é o conteúdo real. Então foi uma das perguntas, foi essa, você acha que o conteúdo real é mais importante do que números de seguidores? Sim, eu acho que é. Eu posso ter milhões de seguidores, mas não ter uma influência legal. Eu posso falar que, tipo assim, gente, eu gosto muito de usar. Vou passar aqui uma coisa pra vocês. Eu mostrei no outro vídeo, que não sei se ele vai colocar. Eu gosto muito de usar esse brinco aqui. Gente, eu só uso em dezembro, Natal. Olha esse brinco aqui. Se eu falar pra vocês, eu uso isso aqui todo dia, eu vou estar mentindo. Virou aqui virou o quê? Virou um enfeite. Olha, deixa eu ver se consigo aqui mostrar pra vocês. Virou um enfeite que eu fiz aqui pra quem já conhece a marca, né? Mas eu nem utilizo. Sendo sincera, gente, eu nem utilizo, nem tenho condições pra isso, né? E quando eu tiver, eu prefiro dar pra outras causas. Eu não ligo pra questão de marca. Eu tenho a minha bolsa que eu mostrei no outro vídeo, né? Ó, a minha bolsa aqui. Não sei de que marca não conheço, só sei que eu comprei. E sem olhar esse tipo de situação. Mas tem pessoas que gostam muito de uma coisa e viram embaixadora mesmo por gostar. Então, no momento, se vocês me perguntarem, você gosta muito de café? Eu gosto de cappuccino. Café, eu passo, às vezes. Mas eu amo o café dos meus avós. Eu passo no sentido de, tipo assim, tem cappuccino e tem café. O que é que você escolhe? Porque cappuccino é café, tem café na mistura, né? Eu vou em cappuccino. Então, eu não minto, eu falo a verdade. É o conteúdo real de um embaixador, é falar a verdade, gente. Então, aqueles que estão fingindo, eles ficam no estresse, porque eles estão tendo que colocar à frente algo que eles não consomem de verdade. E isso é triste. Muito triste, tá bom? Então é melhor a gente ter conteúdos originais, falar a verdade, o que a gente sente sobre a marca. A empresa é ótima. Amei conhecer a sede. Me diverti, pra quem entra no meu perfil no TikTok, né? Ou no Kawaii, tanto faz. Vai ter lá o vídeo que eu fiquei lá me divertindo, tirando fotos, deitando por lá mesmo, no local, que tem toda uma temática de café aqui na cor marrom, que eu usei pra homenagear eles. Ficar nessa vibe, assim, né, do Café de Itaúna. E é isso, gente, é cantar aquela musiquinha, né? Café de Itaúna é muito mais café, seja em casa ou no trabalho. E aí você continua, porque quem é de que já conhece a musiquinha que toca nas FMs, eu conheço da minha avó, da Ross, que sempre colocou FM, né? Então eu já ouvi muito. Então eu aprendi e fiquei muito feliz de fazer parte, gente. Eu tô muito, muito feliz. E dessa parceria veio várias outros contatos. Tem outra empresa que eu gosto muito, que é a empresa de cremes, que eu já publico muito, e eles começaram a me notar com seus milhões de seguidores. Eles começaram a me notar. Então essas empresas que fazem diferença são empresas boas que a gente tem que valorizar. Que eles não estão olhando números, mas estão olhando o que o seu coração tá dizendo em relação a elas. Se é verdade ou não, se aquilo é verdadeiro ou não. Então, sem interesses por trás. Então, quando você mostra uma coisa, claro, fechar uma parceria com uma empresa que você ama é um sucesso, gente. Eu tô amando aqui o café, que eu já amo, mas não naquele nível de, tipo assim, nossa, eu não vou mentir pra vocês. Eu faço mais vídeo de um creme específico, que eu tenho aqui, tá bom? Do que do café. Pra vocês terem noção, porque eu amo o creme, olha só, eu nem tô com ele, tá bom? Mas meu cabelo tá com base dele, não tá com ele aqui agora. Mas eu já tenho o costume de usar. E é isso, gente. Você vai em busca das marcas, tá bom? Não, eu tenho uma agência, mas a agência ela é pra me agenciar. A agência é pra me agenciar. Então, não procurem agências, só se você precisar muito em último caso. Porque você pode conseguir sozinho, gente, pedindo a Deus. Sozinho assim, pedindo a Deus, né? Pra gente que acredita. Busquem a Deus, procurem a Deus, que vocês vão perceber que a vida é muito melhor quando a gente procura o direcionamento de Deus. Então, eu sempre aproveito meus vídeos também pra, às vezes, espalhar o evangelho, espalhar a palavra de Deus. Eu tive uma alergia muito grave que eu tive que chamar por Jesus e eu vi que nada aqui na terra dava conta. Mas Jesus, ele é todo poderoso, ele deu conta. E eu melhorei, e por isso que eu tô aqui hoje, é porque é por Jesus, é por ele, é para ele. Então tudo que eu faço é para que venha ser algo que venha repercutir na vida de outras pessoas de forma positiva, tá bom? Então é isso, gente, um beijo, um abraço, obrigada pela oportunidade, o core que eu sempre falo nas minhas lives, pra quem conhece, é isso.